Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 14 do livro de Provérbios fala assim: toda mulher sábia edifica-se a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Não é assim? Achou? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois, lê mais um versículo que é muito importante. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e terás irá. Não, mas fala sobre a mesa que está as crianças em volta, a casa abençoada. E a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ao Senhor. Amém? Então fale graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Deus. Deixa eu só fazer essa oração aqui com os irmãos, porque eu já ia falando sobre esse salmo. Aí, amados irmãos, Salmo 86, Davi, ele ora a Deus e fala: inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque estou necessitado e aflito, guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Nós precisamos, amados irmãos, fazer uma oração com confiança. Olha o que Davi fez: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve em mim, porque estou necessitado e aflito. Aí ele fala: guarda a minha alma, quer dizer, pedindo para que o Senhor protegesse e nos livrasse do mal. Amém? A oração é muito importante sobre a nossa vida. Glória a Deus. É através da oração que nós alcançamos as bênçãos e a vitória de Deus. No cotidiano, tudo passa sobre a nossa vida. É verdade. Todos os dias. Aleluia. Porque nós sabemos que o nosso adversário, ele é astuto, conhecedor da palavra. Olha, eu estou falando do Jesus, ele veio para levantar e construir. E eu estou falando daquele que ele veio, o trabalho dele é só destruir. Ele só quer a maldade, só quer a discórdia, só quer incompatibilidade do lar, só quer ver um lar desbaratinado. Mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina para procurar sempre ter a paz, procurar sempre conversar, procurar sempre estar orando e recebendo a bênção e a misericórdia de Deus. Eu vou orar por causa do tempo, senão eu ainda ia falando sobre Salomão aqui. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Tudo para a gente começar, primeiramente, nós temos que orar em nome do Senhor. Altíssimo e maravilhoso Deus, graças te dou, Senhor, da minha fé, do meu coração, da minha alma. Ó grande Deus, aleluia. Estamos aqui nesta noite, vimos a nossa fé no nosso coração, permitido pelas tuas mãos e pela tua vontade. E nós estamos aqui, Deus vivo, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nesta hora, estendendo as tuas mãos sobre a tua igreja. Todos quanto tu preservas, Senhor, e nesta noite, sinta a tua presença, a tua luz, a tua magnitude, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desculpa os irmãos, porque eu demorei um pouquinho conversando, os irmãos ficou de pé. Então, sobre o Salmo 128, que o irmão Cássio estava lendo, amados irmãos, fala da prosperidade sobre a família. O homem que teme ao Senhor, a sua casa é abençoada.
ser abençoado. Os seus filhos abençoados, os filhos nascem e crescem. Não é aqueles filhos, vamos supor, como é que eu vou usar a palavra bombardosa? Assim, não tem saúde, às vezes a criança está sempre com probleminhas, com algumas coisas que acontecem. Mas como tem a bênção de Deus, olha aí, já é para nascer uma pessoa robusta, uma criança com saúde, crescendo, despontando maravilhosamente. Olha aí. Então, o que quer dizer? A casa abençoada, o pai abençoado, a mãe abençoada. A mãe abençoada ajuda o crescimento da família totalmente junto com o pai. Isso é muito maravilhoso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, quer dizer, como sendo a mesa farta, não falta nada, abençoado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não vai dar tempo para explicar sobre o Salmo 128. Mas é muito importante para os irmãos lerem. O Salmo 91, um salmo muito importante, por exemplo, se nós ler ele ou ter ele na mente, é muito maravilhoso. Deixa eu explicar para os irmãos rapidinho, por causa que nós vamos na mensagem ali. É conhecidíssimo, mas é muito valor. O Salmo 91, amados irmãos, se você orar ele antes de dormir, orar com fé, jamais você vai sentir um peso na boca do teu estômago. Olha, jamais você vai sonhar que o cachorro está correndo atrás de você, pega, mas não pega e nunca te pega, você se matando. Olha aí. Porque quando o homem conhece a palavra de Deus, que ele está orando, ele já sabe se proteger das coisas más. Ele tem que aprender, pedir a Deus para que o Senhor o proteja, para que o Senhor te abençoe, para que você não tenha pensamentos ruins, porque pensamento vem sobre cada um de nós, agora o sonho. Sonhar, todos nós sonhamos. E quando despertamos, sacudimos a cabeça e pedimos a Deus a sua bênção, a sua luz, e ali passou, não é verdade? Porque sonhar, ninguém nunca pode pedir um sonho porque você está dormindo e de repente você vai sonhar. Mas existem os instantes noturnos, olha aí, que quando a pessoa está dormindo, é como que ele se apodera do espírito da pessoa, da alma, e começa a colocar pesadelo, que a pessoa chama de pesadelo, mas se for ver, é um espírito negativo que está perturbando a tua parte espiritual, aonde que a pessoa tem que orar a Deus, pedir ao Senhor, para que o Senhor proteja, orar o Salmo 91 antes de dormir, porque as palavras do Salmo 91 ela é muito forte. Começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é assim? Na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará, olha a família, do laço do passarinho, da peste tenebrosa, da seta que eu vou te dar, peste que anda na escuridão, da mortandade que é só no meio-dia. Aí fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não é assim? Então nós temos que pedir, fazer essa oração antes de dormir. Jamais você vai ter pesadelo, porque você está protegido com o anjo do Senhor, pelas mãos do Senhor. Amém. Porque quando for 1000 cairão ao teu lado, você não será atingido, porque a mão do Senhor vai nos proteger, vai te proteger em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria estar falando no começo sobre o nosso adversário, amados irmãos. Todo mundo sabe que ele estava no reino da glória. Ele era o anjo minúsculo, devia ser um dos anjos mais formosos que tinha. Olha aí, ele tinha verdadeiramente muitos conhecimentos, tinha força para comandar até os outros anjos, a ponto de ele chamar os outros anjos para fazer uma rebelião, para que, achando que ele era mais forte do que o próprio Criador,
que o inimigo ele tem força, mas o poder todo é de Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que orar e buscar o poder de Deus, a força de Deus, para que nós possamos resistir nos dias maus, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Como ele quis tomar conta do trono de Deus, olha aí, então Deus tirou a luz dele e ele ficou cego, e Deus expulsou ele do reino da glória. E então, amados irmãos, ele foi expulso de toda aquela luz que ele tinha, se apagou, então ele ficou na escuridão. Mas ele é astucioso, procura por um momento difícil da nossa vida, ou ele procura um momento que nós estiver atravessando, para que coloque conversa no ouvido, olha só, discórdia, heresia, dissensões, muitas coisas que ele procura fazer sobre a vida da pessoa que procura a salvação eterna. Mas, como o trabalho dele é destruir, então o que ele vai fazer? É procurar sempre, às vezes você está assim num lugar, de repente cai alguma coisa, para ver se de repente você fala uma palavrões. Olha aí, muitas vezes alguém pisa no teu carro, mas bem naquele lugarzinho que tem aquele carocinho de um ladinho assim do sapato, é aquele lugar ali que dói bastante, ele vai e toca bem ali, e não é nem para trás para te pedir desculpa, para você ver, e para deixar você irritado ou irritado. Mas, se você estiver em vigilância, amados irmãos, principalmente se você estiver vigiando, tem que tomar cuidado, porque o nosso adversário ele quer isso mesmo. Ele quer ver a discórdia, quer ver você nervoso o dia todo, você nervoso o dia todo, que não pode ficar. O homem de Deus, a mulher de Deus, se pela manhã, se ela levantou, amanheceu nervosa, ela tem que orar ao Senhor, e à tarde ela tem que estar com a alegria do Espírito Santo, ou ele tem que estar com a alegria do Espírito Santo, porque não pode deixar o diabo judiar de você de jeito nenhum, entendeu? Porque o Senhor nos ensina como resistir, quer dizer, lutar contra as hostes espirituais da maldade. Isso é muito maravilhoso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nem eu estava falando no começo, o Salmo 91 é muito maravilhoso. Então, o que a pessoa tem que fazer? Vai dormir, não durma sem orar. Levante-se, não saia de casa sem primeiramente pedir para o Senhor limpar os teus caminhos. Se você recebe alguma coisa de alguém, nunca coma-se primeiramente você pedir para Deus abençoar. Se você recebe uma roupa de alguém, nunca coloque no teu coração primeiramente você apresentar na mão do Senhor. Porque sempre eu falo, a gente sabe quem é o nosso inimigo, mas não sabe quem é o nosso amigo. Por que, irmão Barbosa? Por causa que ele tentou o próprio Jesus. Quando Jesus passou pelas águas, a gente pode ver lá, amados irmãos, 4 do livro de São Mateus, quando Jesus foi batizado, logo que ele saiu da água, veio o Espírito de Deus, pousando sobre a cabeça de Jesus em forma de uma pomba, e uma voz brandou do céu, dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, quer dizer, a quem me dá alegria. Não é assim? E Jesus foi se preparar, amados irmãos, por causa do trabalho que ele ia ter, sendo filho de Deus, olha, sendo filho do Criador, olha, para você ver, toda a autoridade que o Senhor tinha para curar os enfermos, ressuscitar quem estava morto, olha, mas precisou que o Senhor fosse se preparar. E o Senhor foi para o deserto jejuar 40 dias, 40 noites, Jesus estava jejuando, olha, mas no momento que ele sentiu fome, ele que foi expulso lá do céu, ele chegou e disse: olha, tu está com fome, tu tem autoridade, é só você falar, transforma essas pedras em pães e coma. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha, mas aí o diabo não deixou nós, ele foi insistente. É isso, amados irmãos, que eu falei, ele foi insistente. É que nós temos que também insistir na oração, porque
ele não desiste. Ele perdeu dessa vez, ele vai voltar outra vez. Verdade. E que nem ele voltou para Jesus, colocou Jesus lá, levou até a cidade santa e colocou lá na torre e disse assim: lança-te daqui abaixo, olha, porque os seus anjos vai te aparar a teu respeito para que não suceda, não aconteça nada contigo. Olha, e Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, para que não seja tentado. Mas ele não desistiu, não. Ele pegou Jesus e mostrou para Jesus todo o reino do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso me pertence. Deve ter mostrado toda a noitada. Olha aí, queridos irmãos, não é a noitada que deixa o homem feliz, porque o homem fica feliz só naquele momento, depois a tristeza volta. Tudo se passa. Quem vem trazer alegria para o homem é a palavra, é a virtude do Espírito Santo, é o amor de Deus, é a vontade de vir para a casa do Senhor, é você ter a certeza da salvação da sua alma, porque Jesus, ele mostra lá no livro de João 14, onde ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele vem trazendo a salvação a todos nós. Isso é muito maravilhoso. É muito importante em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu estou falando, já está 20 minutos que eu estou falando, ainda não entrei na mensagem ainda. Mas eu já vou entrar na mensagem por causa do tempo. Mas é para a gente entender, amados irmãos, que nós temos que orar para vencer a luta, a batalha, as tentações que surgem no dia a dia. Amém? Eu estava pensando até de ler sobre. Mas por causa do tempo, vamos para lá para o livro de Efésios 6, das armaduras de Deus. É uma mensagem conhecidíssima, todos nós sabemos dessa mensagem, é muito maravilhosa em nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas o rei Salomão, lá no livro de 2 Crônica 2, verso 7, Salomão pede a Deus sabedoria. Ele foi ungido a rei no lugar do seu pai. E ele orou a Deus pedindo para que Deus desse a ele sabedoria. E Deus se alegrou com a oração de Salomão. E o Senhor disse a Salomão: pede o que querer que eu te dê. E Salomão ele disse: eu disse que o Senhor me visitasse de grande beneficência, como visitasse Davi, meu pai. E me alegrei quando Deus falando para Salomão, porque tu não pediste para ti riqueza, nem fazenda, nem vida longa, e nem a morte dos seus adversários, daquele que lhe aborrecia. Mas Salomão pediu para Deus conhecimento e sabedoria. Não pediu dinheiro, não pediu. Ele só queria saber entrar e sair no meio do povo do Senhor. E Deus prometeu para Salomão que não só dava para ele também não pediu vida longa. E Deus prometeu para Salomão que não só daria para ele conhecimento e sabedoria, como nenhum rei teve antes dele e nem depois, como deu também muita riqueza. Então, amados irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos, no cotidiano, como nós nos defender, ou se defender das astutas ciladas do maligno. Amém? Vamos lá para o livro por causa do tempo. 6, verso 10. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele devia estar sentado ou até mesmo de pé no meio de uma reunião,
ele falou para os irmãos: nós temos que aprender a buscar o Senhor. Vocês que foram batizados, não pense que vocês vão ficar sem ter o ataque do adversário. Não pense que vocês vão chegar e vai só sentar. Não, vocês têm que se preparar para os dias vindouros. Porque Ele é sábio, Ele sabe de todas as coisas. Olha aí. Só o poder de Deus que pode destruir com essas forças negativas. Pensamento negativo, discórdia. Às vezes a pessoa entra numa depressão muito forte, que a depressão sempre ela vem. Deu depressão, é depressão, né? Então, ela surge muito por uma perda de alguma coisa que alguém perdeu. A pessoa sente se frustrar. Muitas vezes alguém chegou nos ouvidos e prometeu mil e umas coisas, e depois quando a pessoa foi ver, pensando que era, vamos supor, uma maçã e era um abacaxi, sem descascar, que é cheio de espinho. Olha, e a pessoa sente-se frustrada e se perde por uma depressão. Então, muitas vezes acontece que a pessoa lutou tanto para conseguir uma coisa e depois não conseguiu. Então, a pessoa se frustra. Uma enfermidade que surge de repente contra aquela pessoa e a pessoa não tem uma força, ou sabe, ou muitas vezes alguém falou assim que a pessoa não vai viver. Mas a gente sabemos que para o homem tudo é impossível, mas para com Deus tudo pode ser possível. Amém. Glória a Deus. O médico falou para mim, 1900, lembra Rui Barbosa? Lá estava lá. 97. Que eu peguei um ano, foi em 2000, em 1997, e 1997, depois 1998. Aí a primeira cirurgia, o médico falou para mim assim: olha, nós fizemos essa cirurgia em você vai ficar um ano engessado, 11 meses engessado, até o pescoço, uma travessa de 1 metro assim na perna, não podia juntar a perna de jeito nenhum. Os primeiros dias eu me alimentava com uma borrachinha, tipo aquela borrachinha de estilingue, por causa que o meu pescoço não podia fazer assim para mim comer nada. Pensa bem numa calça de gesso durante um ano todo, o que você passa. A pessoa desiste de tudo, não quer mais viver. Tudo isso aconteceu comigo. Aí quando passou todo esse tempo, eu voltei lá, me levaram lá e ele disse assim: olha, dá um tempo, porque se você não conseguir andar, nós vamos ter que colocar uma gaiola, uns ferros na sua perna, para ver se você consegue ficar de pé, porque não tem uma cirurgia, naquela época não tinha uma cirurgia que pudesse deixar eu andando, está entendendo? E depois de ter passado um ano então, todo esse tempo no gesso, e ele também falou isso. E aí, pronto, aí acabou de mim, eu voltei para casa, não queria mais viver. Eu não conhecia a verdade, não conhecia nada, não chegou ninguém para me orientar. Então eu cheguei a ficar com um jeito, amados irmãos, que só pedia para que. Mas nunca pense em tirar a sua vida. Nunca pense de desistir. Enquanto o teu coração estiver batendo, enquanto a tua boca estiver abrindo, fale com o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E Ele vai te orientar para te livrar de todas as ciladas do teu coração. Amém, Jesus. Se eu tivesse desistido da vida, isso em 1900, como é que foi? 97. Em 97, olha, hoje é 2022,
estou aqui falando das maravilhas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nunca pode. Tem sempre a esperança que Deus vai te ajudar, que Deus vai te dar vitória. Olha aí. Coloque Cristo nos teus caminhos. Levante a tua esperança. Olha aí. Nunca esmoreça. Para frente é que nós andamos. Olha aí. Sempre tenha na tua mente: eu vou vencer, eu vou vencer. O Senhor vai me ajudar e eu vou ter vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Olha aí, agora depois de 2018, vai curar, arrancou aquela cabeça do osso velho que estava sobre mim, colocou uma face e eu estou aqui andando. Glória a Deus. Mais uma. Vamos para aqui por causa do tempo, mas irmãos, eu estou falando. Olha o que Paulo diz: as armaduras de Deus é muito importante para nós. Nós demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo disse: olha, presta bem atenção no que eu vou passar para vocês, todos os irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestivos-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Do diabo. Ele diz: vocês que são batizados, vocês que estão conhecendo a verdade, vocês têm que se afirmar na palavra do Deus eterno. Vocês têm que se afirmar na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o Senhor nos ensinou, porque o nosso adversário, ele é astuto. Ele coloca muita coisa na nossa mente ou na mente do povo, achando que a pessoa não consegue ter vitória, que a pessoa não vai para frente, que tudo vai dar errado. Não, vai dar certo sim, porque Deus está contigo. O Senhor está nos orientando, o Senhor está falando por cada um de nós. É só nós ter um pensamento positivo, afirmativo, em nome do Deus vivo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, até mesmo nos lugares celestiais. Olha, tem um inimigo astucioso, ele tem arma todo tipo de cilada, aquele tipo não dá para explicar, mas irmãos, quanta cilada ele pode fazer para poder tentar que o homem ele fique com medo, ele possa querer ficar dentro de casa, ele pode querer, muitos ficam sem tomar banho, muitos ficam se escondendo com medo do povo. Não, amados irmãos, nós temos que levantar pela manhã cedo, tomar seu banho, escovar seus dentes, pentear o cabelo e estar aqui pronto com a vida e sempre com Cristo do barco. Temos a fé que nós vamos ter a vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Portanto, tomar todas as armaduras de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Havendo feito isso, tudo fica o quê? Firme. Estais, pois, firme, tendo já cingido, olha, está firme, tendo já cingido o vosso lombo, olha. Bendito és o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cingido o vosso lombo com a verdade. É muito bom andar na verdade. Procurar não mentir, procurar não desfazer dos outros, procurar não cobiçar nas coisas dos outros, procurar sempre a paz. Procura, se você puder ajudar, procurar ajudar o seu próximo. Sempre é importante. Olha aí. Calçando vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderá, a
vida, sobre a nossa vida. Sem a fé, a gente não pode agradar o Senhor. Mas tendo fé, nós podemos conquistar muitas coisas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é lá no livro de Hebreus 11 que fala, olha, a fé Hebreus 11, sobre a justificação da fé, de Hebreus 11 que fala que Abraão foi justificado pela fé, mas também nós estamos lá no Romanos 5 que fala sobre a justificação pela fé. Romanos 5, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, se você tem uma fé justificada, confirmada, Deus conhece o teu coração, o teu pensamento, sabe da tua fé, sabe que você pode orar e alcançar. Então, o Senhor tem tudo para nos dar. Sempre quando eu entro no altar para poder falar, sempre às vezes eu falo assim, o nosso Deus é rico de bênção, não é isso? Às vezes eu falo, ele é abundante em benignidade, não é assim? Mas muitas vezes o homem esquece de pedir ao Senhor. Ou às vezes pede e não espera, não tem esperança no momento certo para o Senhor abençoar. Ou às vezes pede e não sabe pedir com um pensamento totalmente distante. Mas como o homem, ele tem a sua fé firme no Senhor, e ele dobra o joelho, pedindo para Deus uma bênção, ele vai alcançar, porque o Senhor Jesus, ele diz, tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho. Amém? Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá por causa do horário, né? Quem foi na ceia hoje? Amém? Eu vi o irmão Emerson lá, irmã Neuza, eu fiquei longe, tá bom? Domingo, se Deus quiser, nós temos a ceia aqui, nem isso, se Deus quiser. Mas se Deus quiser. Se der um tempinho, conta rapidinho aqui o milagre da moça lá. Que tinha água. Mas eu tenho. Tinha o quê? Que foi falar da moça lá que tinha água, tinha só assim. Tá bom, mas eu preciso ouvir ele mais uma vez, porque eu não vou saber explicar conforme os irmãos que estavam lá na missão. Testemunho da mulher da Bahia? Muito longo. Então, eu não vou saber. O Ronaldo foi assim, mas eu estava lá também, né? Amém. E eu precisava, ouvir mais uma vez, para a gente saber distinguir, saber explicar, passar o testemunho para os irmãos, em nome de Jesus. Teve 2 atos, né? Isso, teve 2 atos. O ato de fé e persistência. Tem que saber explicar os dois lados. Então, se eu for tentar explicar aqui, eu tenho que ouvir mais uma vez para me saber explicar. Você é um homem de muita fé, mas posso ser fraco, não ser persistente, deixa, depois eu resolvo. Não, tem que ser persistente. Então existem 2 atos no testemunho, né? Fé e persistência. Eu tenho esse testemunho inteirinho, depois eu vou te passar para você explicar. Tá bom. Falei graças a Deus. Vamos ali. Eu parei no 17 ou no 18? 17. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra, amados irmãos, é tudo sobre a vossa vida. Nós podemos entender que lá dentro do começo, quando se fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, Deus começou a criar as coisas tudo pela palavra. Haja isso e haja luz, houve luz. Espaçou entre as águas e o céu, e houve expansão. Depois Deus mandou estender a terra sobre as águas, o solo sobre as águas, e tudo isso foi acontecendo, e depois foi criando as coisas, tudo pela palavra. Olha, a palavra é muito maravilhoso. O homem que escuta a palavra e guarda no seu coração e deixa essa palavra fazer uma transformação sobre você. Glória a Deus. Além de exigir o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas.
Então, no versículo 17, tomaste também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica, no Espírito,